Primeiro que, pelo menos na minha avaliação, os candidatos postos fora do lulismo não são de centro-direita, são de direita. E eu digo isso, não é tanto... inclusive porque o bolsonarismo puxou todo mundo mais para a direita, né? Então, deslocou. Então, o centrão, de uma maneira geral, que já era mais conservador, já tinha essas tendências, e tem o nome de centrão porque ficava confortável o suficiente, inclusive para se alinhar com o governo Lula quando conveniente, a partir do bolsonarismo ficou também mais confortável para se assumir mais à direita e lá permanecer, inclusive diante das pesquisas de opinião que revelam a tendência à direita da nossa população, né? E eu digo isso também porque eu acho que tem embora tenha nesses candidatos uma subserviência eleitoral ao bolsonarismo, há também muitos pontos em comum de plataforma. Então, eu acho que seria bastante prudente da parte deles se separar do bolsonarismo no que diz respeito a golpismo, mas de resto, muitas coisas porque o bolsonarismo não é só golpismo, né? O bolsonarismo é golpista, sem dúvida, e embute um monte de outras agendas que esses governadores também encampam. E eu acho que talvez eles não estejam confortáveis de romper com o golpismo bolsonarista, porque eles conseguem galvanizar o resto da agenda bolsonarista, e isso é conveniente eleitoralmente para eles também, né? Então, eu queria fazer essa pontuação aí assim, eu acho que para eles acenarem para o centro, esse centro está muito mais à direita e eles se sentem confortáveis sendo de direita, né? Mas, Flávia, deixa eu só... Vamos lá. Deixa eu fazer aquele númerozinho ali de definir como eu defino esse jogo, sempre lembrando que eu gosto de usar a definição de um cientista político holandês, que é um dos principais estudiosos de extrema-direita na Europa, que é o Cas Mudde. E ele define da seguinte forma, e eu acho que é uma definição útil, porque aí a gente entende do que a gente está falando quando a gente está usando cada termo. A extrema-direita quer a ruptura do regime democrático. É isso. A extrema-esquerda também. Quando a gente diz que algo é extremista... É não institucional, né? É isso. É a ruptura do regime democrático. Um vai querer a ditadura do proletariado, o outro vai querer uma ditadura militar, mas no fim das contas é a mesma coisa. Não quer democracia liberal. A direita radical está disposta a quebrar a lei para chamar a atenção das suas pautas, mas não necessariamente buscando a ruptura do regime. São os skinheads, são os black blocs, é a turma que bota fogo em ônibus, que estilhaça vidraça de banco, tudo mais. São radicais, estão dispostos a ir presos para se fazer ouvir, mas a diferença deles em relação aos extremistas é que, olha, o MST nos seus momentos de ataque, o MTST nos seus momentos de invasão de prédio, é gente que faz política quebrando a lei, mas comprando, entendendo que a lei existe e que faz parte do risco ser preso. Mas é a maneira que eles encontram para atuar politicamente. Isso é a esquerda radical, a direita radical. A direita e a esquerda... A direita e a esquerda é a turma que não quebra a lei, discute conversando, agora é muito firme nas suas ideias e tem dificuldades de interagir com o outro lado. A centro-direita e a centro-esquerda é quem consegue sentar e conversar um com o outro. Eu gosto de fazer essas definições, eu sei que às vezes eu sou repetitivo, é porque a gente usa tanto extrema-direita como se fosse uma ofensa que é importante a gente deixar claro ao que a gente está se referindo quando a gente se refere a cada um. Então, o que é ser de direita no Brasil?
Talvez Ronaldo Caiado seja de direita mesmo. Talvez Tarcísio de Freitas sejam de direita mesmo. O Tarcísio, eu acho que ele é meio... Eles, inclusive, se assumem, ventos, né? tá? Eles se assumem. Não, se assumem. Eu acho que o Tarcísio na verdade, um oportunista. Eu acho que ele vai ser o que o momento e os eleitores exigirem que ele seja. O Caiado não. O Caiado, a gente já vê o Caiado desde o tempo da UDR, e a gente sabe exatamente o que o Caiado é. Ele é um político de direita. Eu tenho a impressão que o Ratinho Júnior é um cara mais próximo da centro-direita, tá? Eu sei que vai ter um bando de gente aqui no chat reclamando de mim, mas tudo que eu vejo do Ratinho é disposição a conversar, o tempo todo. Ele não é tipo um Jorginho Melo, ali em Santa Catarina do lado, que é um cara que fica proibindo o livro em escola, tudo mais. Não é esse o jogo do Ratinho Júnior. E eu não estou dizendo isso como elogio, como eu estou tentando descrever pela maneira como esses políticos se manifestam. Romeu Zema me parece, ele é meio tacanho, né? Mas, independentemente disso, ele me parece claramente um cara de direita mesmo, conservadorzão, tal, bem intolerante com a esquerda, mas nunca propondo ruptura. Mas eu não vejo nenhum desses governadores como... o problema de... O que a gente chama de bolsonarismo? O que eu chamo de bolsonarismo é o extremismo, é a ruptura, é ignorar dado científico quando você tem uma pandemia. Eu não consigo ver nenhum desses caras... É ainda acreditar que teve fraude eleitoral. Você recusar a reconhecer o resultado de uma eleição que é feita com as mesmas regras, as mesmas máquinas que é feita há 25, 30 anos no Brasil. Eu não acho que esses caras... estejam no mesmo lugar político que o Jair Bolsonaro. Agora, obviamente, principalmente no caso do Zema, do Tarcísio e do Caiado, eles sentem uma necessidade inacreditável de ficar repetindo e reiterando uma proximidade com o Bolsonaro o tempo todo, que o Bolsonaro não reconhece. Ele acha que todos vão traí-lo, entendeu? Porque também é um paranoico, né, Carlos? Ele acha o tempo todo que é isso. Agora, como é que você pode dizer que o cara não é bolsonarista? Tipo, eu não acho que eles sejam extremistas. Mas como é que você pode dizer que eles não são bolsonaristas se vocês estão puxando o saco do Bolsonaro o tempo todo? Né? Eles não se afastam. Eles podiam se afastar e, no entanto, não. Eu até bem pouco tempo acreditava que a estratégia dominante para esses candidatos de direita, Flávia, era justamente assumir algum tipo de compromisso com o Bolsonaro, de que iria dar um perdão para ele, dar um indulto, ou seja lá o que for, uma anistia, mais uma vez eleito, não cumprir. Eu acho que essa seria a estratégia dominante. Mas não precisa mais disso. É isso que eu estou dizendo. Isso era quando... imaginávamos que Bolsonaro ainda teria um extrato populacional muito grande na sociedade, mas isso as pesquisas estão dizendo que não é mais a verdade, certo? Então, não é necessário mais conceder a Bolsonaro absolutamente nada. Esse aqui é o ponto. E, Flávia, independentemente de se os candidatos de direita compartilham outra agenda com o ex-presidente Bolsonaro, o mais importante é que eles divergem em relação à interpretação de, como o Pedro falou, respeito às regras do jogo, respeito à democracia. Então, esses caras, o Caiado, por exemplo, o Ratinho Júnior, nunca fizeram nenhum discurso de rompimento democrático. Pelo contrário. Então, assim, são conservadores, são de direita. E eu digo que a melhor estratégia de rompimento com o Bolsonaro, porque o alvo é o eleitor de centro. Quem decidiu as eleições de 18 foram os eleitores de centro que votaram em Bolsonaro para evitar o petismo. Porque o petismo, naquele momento, tinha um desgaste muito grande. E em 2022, as pessoas votaram em Lula para evitar Bolsonaro. Quer dizer, com a construção cada vez maior vamos dizer assim, da quebra dessa polarização, em função de Bolsonaro estar fora do ticket e provavelmente estará preso, e mesmo que opte por um candidato, esse candidato vai estar restrito a um extrato populacional muito reduzido, com baixíssima chance de ir para o segundo turno, esse eleitor de centro
tende a votar com esse eleitor, com esse candidato de centro-direita, independentemente da agenda dele. Até por uma fadiga com o petismo, até por uma fadiga do terceiro mandato do presidente Lula, o grau de desaprovação do governo. Quer dizer, então, a estratégia dominante no momento atual não é mais conceder uma vírgula para o Bolsonaro. É apostar numa agenda de se livrar e se distanciar dele, com a construção de uma agenda conservadora, de direita, claro, defender seus princípios, sua visão do mundo, suas políticas conservadoras, que isso faz parte da democracia. Em qualquer país do mundo existe alternância no poder e o perdedor, quando é democrático, se submete ao resultado e passa o bastão para o vencedor e vice-versa, independentemente se é esquerda ou direita. Então, esse é o momento capital agora para essa área de influência do centro, da centro-direita e da direita. Chegou o momento de trilhar um caminho que a esquerda teve isso. A gente falava disso também antes do programa. A esquerda teve isso com Lula, né? Lula, de certa forma, interditou. Comentávamos que a esquerda nem considera um outro nome para representá-la. E a esquerda é muito plural no Brasil. Tem vários partidos de esquerda. E nem sequer a esquerda conjectura um outro nome que não seja Lula. Por quê? Porque Lula construiu um espaço tão interditado para ele que impediu o desenvolvimento de qualquer outra alternativa. Lula, em 2018, apostou na derrota para Bolsonaro, porque a estratégia dominante para o PT ou para a esquerda seria ter apoiado, por exemplo, Ciro Gomes, porque as pesquisas de opinião informavam que Ciro Gomes poderia derrotar Bolsonaro no segundo turno. Na verdade, com exceção de um candidato que carregasse a sigla PT, com exceção de um candidato que carregasse a sigla de PT, qualquer candidato de direita ou esquerda venceria do Bolsonaro em 18. Pois é. Só o PT perderia, estávamos no rastro do mensalão e tudo mais. Então, essa estratégia do PT em 18, ou especialmente de Lula em 18, que em última instância ele escolheu perder para Bolsonaro, porque não imaginava que Fernando Haddad venceria, justamente para preservar o PT e a figura de Lula como uma figura central na esquerda, é essa mesma estratégia que Bolsonaro está seguindo. Então, hoje, o que eu estou tentando lançar um desafio para a centro-direita é que ela não caia na mesma armadilha que a esquerda não petista caiu em 18 com Lula. Essa que é a discussão, entende? Pois é, e além do mais, a gente está falando de uma necessária bola para frente, né? A gente precisa conseguir mudar o disco, entre outras coisas, para conseguir restabelecer o diálogo na sociedade. Sim. Seria, nossos leitores de... existe uma fadiga enorme. O PT governou 3/4 desse século. Nenhum partido consegue, em nenhuma democracia, ficar tanto tempo no poder sem ter dois problemas. É aquela fadiga de material da sociedade olhando para o partido. Isso acontece em qualquer partido. O problema não é ser de esquerda, não é ser de direita. Tem uma hora que tem um certo enfado, um cansaço. Você não aguenta mais ver a figura. Inclusive, Pedro... E tem fadiga de ideias. As ideias começam a esgotar. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando. E com ele, uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma História Sem Fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos. Já disponível no Meio Primo.